Olá, tudo bem, meus irmãos? Graças e paz. Estamos mais um dia onde nós vamos meditar sobre a palavra do Senhor. E já peço por gentileza, se você puder pegar a sua Bíblia para ouvirmos a palavra do Senhor. Nós estamos estudando sobre a carta dos Filipenses e vimos domingo passado a mensagem que o pastor Paulo nos trouxe. Nós vamos estar refletindo ainda sobre ela também e o que Deus pode falar ao nosso coração, acrescentar e somar ao nosso coração. Vamos orar para que o Espírito do Senhor possa se sentir à vontade no nosso meio, possa falar ao nosso coração, mesmo distantes fisicamente, nós estamos unidos no Espírito. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada irmão, Senhor, na vida da igreja. Obrigado pelo Teu sustento. Obrigado pela Tua fidelidade, Senhor. Obrigado pela Tua provisão na vida de cada um, Senhor. Continua abençoando as nossas vidas. Nos fortalece segundo a Tua graça, Senhor, segundo a força do Seu poder. Nos dê, Senhor, cada vez mais da Tua alegria, Senhor, da alegria em Te servir. Tira de nós, Senhor, tudo que não Te agrada e que o nosso meditar, o nosso falar, o nosso agir possa ser para a Tua honra, seja para revelar o quão santo Tu és, Senhor, seja para a Tua glória, Deus. Que essa mensagem que vamos compartilhar hoje possa falar ao coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Amém. Amém. Meus irmãos, se você tiver com a Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 12 e o versículo 13 somente. Diz assim: Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Amém. Irmãos, nós conhecemos a história de Moisés, do povo de Israel, e o que Deus fez para tirar aquele povo do Egito. E eu entendo que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele não estava somente preocupado em tirar eles de lá, mas em trazê-los para si, conduzi-los para o centro do seu coração. O intuito de Deus não era somente tirar um povo de um lugar e jogar para outro melhor, mas para fazê-los viverem de forma de acordo com a sua natureza santa. Porque Deus é santo. E Ele queria um povo santo. E santo é ser separado. Ele queria um povo separado para si. O povo de Israel que Ele tirou do Egito. Ele queria um povo que vivesse para honrá-lo. Vivesse do jeito de Deus. Deus salvou o povo da escravidão do Egito para salvá-los da escravidão de si mesmos. Deus queria um povo que vivesse diferente das outras nações corrompidas e depravadas, para adorarem ao único Deus, viverem de acordo com os preceitos desse Deus. E como disse o apóstolo Pedro, milhares de anos depois que Jesus Cristo veio ao mundo, Filho de Deus, enviado para salvar o seu povo, para morrer, ressuscitar, depois que esse Jesus foi assunto aos céus e comissionou os apóstolos, a igreja, para anunciar essa boa nova, Pedro estava lá diante de judeus, dos descendentes do povo de Israel. E ele estava dizendo que esse Jesus que eles crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Atos 2:42, o apóstolo Pedro vai dizer para eles, de diversas maneiras, advertia o povo e lhe dizia: salvem-se dessa geração corrompida, dessa geração perversa. A salvação de Deus, ela não é somente para nos livrar do inferno, mas para nos livrar de nós mesmos enquanto nós vivemos aqui.
Quando nós somos salvos por Deus, nós nascemos de novo, morremos para nós mesmos e vivemos uma nova vida com Deus. E salvar-se dessa geração corrompida é abandonar o curso natural desse mundo, dessa mentalidade sem Deus, e passar a viver uma vida plena para a glória de Deus por meio de Cristo. Uma vida nova, uma vida de salvo. Põe em ação a salvação. E isso é uma das coisas que vemos também o apóstolo orientar em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 18, que vimos na mensagem que o pastor Paulo trouxe. E ele diz, o apóstolo Paulo, para os filipenses porem em ação a salvação deles. Pois é Deus que efetua o querer e o realizar segundo o seu agrado, segundo a sua boa vontade. Mas o que significa isso? Pôr em ação a salvação. Bom, a salvação não nos foi dada para pormos, para colocarmos ela e guardarmos no nosso bolso, mas para vivermos ela. A salvação nos foi dada para que nós vivêssemos por meio dela. Como o pastor Paulo disse outra vez, a salvação é tanto um ato quanto um processo. Vamos pensar em como estava a igreja de Filipos quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Vamos pensar que alguns dos irmãos da igreja, dos filipenses, estivessem de certa forma acanhados, amedrontados, desanimados para a obra do Senhor, como nós vimos em outros relatos da palavra. Pois Paulo, aquele que iniciou os trabalhos da igreja, estava preso, estava sofrendo por falar de Jesus. Ele também, os filipenses, estavam sofrendo, padecendo por pregar o Evangelho. Pelo Evangelho. Havia uma certa tensão e perseguição, oposição fora da igreja, mas também uma desarmonia e uma desunião dentro da igreja. E esta foi uma igreja que apoiou o apóstolo Paulo sempre, e esteve sempre ativa no serviço do ministério, no serviço ao Senhor. Mas agora precisava ouvir uma exortação da parte do apóstolo que fundou essa igreja. Mas nós podemos imaginar como estava o ambiente dessa igreja, como estavam os irmãos, o que estava se passando no coração, no pensamento daqueles irmãos nesse momento. O irmão fulano, membro da igreja de Filipos, está pensando consigo mesmo: por que eu tenho que me incomodar tanto com essas coisas de igreja? O apóstolo Paulo, fundador dessa igreja, foi até preso, nem está aqui. E aquelas duas não param de arranjar confusão, Evódia e Sintique. A gente está tentando compartilhar do Evangelho para o povo dessa cidade, mas eles são hostis conosco. Aqui cada um está se preocupando consigo mesmo. Quer saber? Cansei. Já estou salvo, sei que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Quando o apóstolo Paulo chegar da prisão, quando ele for liberto, ele que resolva isso. Aí eu penso, quando as coisas melhorarem, eu penso em servir ao Senhor. Meus irmãos, hoje em dia isso acontece. Hoje em dia não é diferente nas nossas igrejas, nas nossas vidas, esse pensamento, esse sentimento. Muitas vezes parece que não vale a pena obedecer a Deus diante das circunstâncias que estão nos cercando. Muitas vezes parece que eu sou dependente da ação dos outros para poder servir ao Senhor. Parece que eu só funciono sob o efeito manada e não é algo que parte voluntariamente como gratidão do meu coração, como uma expressão de gratidão. Muitas vezes parece que tudo que eu faço é correr atrás do vento e bate o desânimo e Satanás se aproveita e sopra em meu ouvido: tu já é salvo, poupe-se, Deus vai levantar outra pessoa, larga a mão, você já fez demais, se ninguém faz, por que tu vai fazer? Olha como você tem sido tratado injustamente, por que se desgastar tanto? Que nem Pedro falando para Jesus, né? Que papo é esse, Jesus, de cruz? Sofrimento, morrer pelos pecados? Que história é essa? Tenha piedade de ti mesmo, Jesus. Eu não sei se você também passa por isso como eu, mas é nessas horas que devemos nos lembrar por que estamos aqui. Por que
o Senhor nos chamou, porque Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Sim, pois já vivemos na luz do Senhor. Embora estejamos no mundo cercados de iniquidade, de trevas, embora muitas vezes em nós há iniquidade e trevas, ainda assim nós estamos na luz, pois temos como o Senhor Jesus nosso Salvador e temos da parte dele um advogado, sempre pronto a perdoar quando de coração nos arrependermos e quisermos voltar para o Senhor. Aquele que nos segura sempre que tropeçamos. Mas vivemos aqui na terra como luz do Senhor. E nessas horas devemos lembrar também que se eu não sirvo ao Senhor, eu estarei servindo a outros senhores que não Cristo. Como no versículo 17 diz, Filipenses capítulo 2, vai dizer o serviço que provém da fé que vocês têm. Ou seja, o serviço que provém da fé. A fé origina o serviço a Deus. É o serviço que vem da fé. Uma obediência que vem da fé. Se nos falta serviço a Deus, nos falta fé. Semelhante a um boneco de dar corda, que só funciona quando a gente dá corda e depois ele mexe por um tempo, para e depois já tem que dar corda novamente. Somos nós, amiudamente, frequentemente, sempre precisando receber corda para que possamos servir ao Senhor. Temos tanta dificuldade em viver para o Senhor. Temos tanta dificuldade em viver e precisamos toda hora tendo que dar corda. Alguém precisa dar corda para a gente. Porque nós aprendemos a ser mecânicos e não vivos para o Senhor. Vivos para o Senhor. Mas agora imagina novamente a igreja dos Filipenses com esse sentimento. 2000 anos atrás, passando pelas mesmas dificuldades semelhantes que passamos hoje, só que para aquela época. 2000 anos atrás, Filipos, na região da Macedônia, perto da Grécia, na Europa, primeira igreja da Europa. Aí chega aquela igreja conturbada, ferida, e chega o líder dessa igreja, num dia de culto, no inverno, um dia frio, e abre a carta que o apóstolo enviou para essa igreja, um pergaminho, na época. E ele começa a ler para a congregação de Filipos. Começa a pregar naquela carta que ele recebeu, do apóstolo Paulo. E o irmão fulano, que falamos sobre ele há pouco tempo, em pé, até porque não tinha onde ele sentar, pois o lugar onde eles se reuniam era pequeno e apertado. E ele não se incomodava em ficar em pé, para dar lugar para outra pessoa. E ele em pé começa a ouvir a mensagem do apóstolo. E ele começa a sentir como se Paulo estivesse ali na frente dele, frente a frente com ele, dizendo: fulano, se alegre comigo. Estou preso, mas se essa minha prisão é resultado do bom serviço entre vocês, isso me deixa contente, fulano. Continue a obedecer ao Senhor, não somente quando eu estiver entre vocês, não somente quando eu estiver aí do seu lado, mas muito mais agora que eu não estou. Sirva ao Senhor, você foi salvo, mas coloque sua salvação em ação. Jesus te salvou de si mesmo, fulano. Salvou-te de viver para si. Agora você vive para Ele. Ele é seu Rei Supremo e a Ele que você deve temor, e não a César. Não aqueles que se opõem. Não tema o mundo. Faça tudo isso sem queixas, nem murmuração, nem discussão. Faça por amor ao Senhor. Pense no que Ele fez por você. Faça pela união da igreja. Olhe para os seus irmãos. Por mais pecadores que sejam, você também é. Mas cada um tem as suas dificuldades e nós precisamos estar unidos para a obra do Senhor, fulano. Faça o que estiver à tua mão para fazer para a glória de Deus, pois para a sepultura, para onde todos vão, não há projeto, não há planos. Faça pelo Senhor. Assim você será puro e irrepreensível, filho de Deus, inculpável, mesmo no meio de uma geração corrompida e depravada. Você brilhará como uma estrela no universo. E aí fulano, com seu coração aquecido por essas palavras vindas diretamente inspiradas pelo Senhor, ele
se arrepende, confessa ao Senhor e ele começa a servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é renovada na vida dele. E ele passa a servir aos irmãos daquela igreja, passa a testemunhar de Jesus para o bairro, para onde ele estava, começa a obedecer ao Senhor, começa a querer ser mais útil para a obra do Senhor. Hoje também, meus irmãos, temos essa exortação. A mesma palavra que serviu para os filipenses, serve para nós hoje. A mesma palavra que acalentou o coração daqueles irmãos, acalenta o nosso e nos motiva para servir ao Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, de pandemia, crise mundial. Além disso, há crises pessoais, crise em nossas casas, crise no nosso lar, no nosso trabalho, crises internas, externas, na escola, na igreja, enfim, passamos por isso. Podemos acabar nos deixando levar por essas dificuldades e perdermos a alegria da salvação, a alegria de servir ao Senhor, de obedecê-lo. Podemos até nos acomodarmos com o fato de estarmos salvos e perdermos o real sentido de ser salvo. Pois quando nos convertemos ao Senhor, já passamos a viver a vida eterna, já passamos da morte para a vida. Portanto, devemos viver aqui na terra já o reino de Deus. O reino de Deus já foi anunciado, já vivemos esse reino, somos embaixadores desse rei que está vindo, mas que governa nos nossos corações. O discípulo de Jesus não espera o rei voltar para obedecê-lo, pois o rei já vive em seu coração e reina, já é uma realidade para ele. Muitas vezes temos até o desejo de servir ao Senhor como num relance, mas logo se evapora, e não colocamos em ação. Mas, entretanto, é o Senhor quem coloca em nós o desejo genuíno de servi-lo, e devemos confiar que Ele dará o poder de realizar. Por mais desafiador que seja onde estejamos, por mais desafiador que seja a realidade que estamos, devemos crer, confiar no Senhor, que é Ele quem está fazendo a obra. Não é pela nossa força, nem no nosso poder, não é algo nem que planejamos, pois Deus de antemão planejou as boas obras para que andássemos nela. Antes da fundação do mundo, Deus estava agindo para que chegássemos nesse conhecimento, nesse momento, para podermos obedecê-lo, para podermos servi-lo. Quando nem cogitávamos amá-lo, Ele nos amou, se entregou por nós, numa cruz. Começou a boa obra naquele que crê e levará a bom termo. Ele tem trabalhado nas nossas vidas. O Senhor tem trabalhado na sua vida, no seu coração. E se sabemos disso, se sabemos que Ele tem trabalhado no nosso coração, que Ele está nos forjando, devemos se sentir motivados para se empenhar, para pôr em ação essa salvação gloriosa que está em nós, com temor e tremor, sem queixas nem discussões. E assim seremos, como diz no versículo 15, puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração perversa, brilhando como estrelas no universo. Pensando nesse brilho, nessa luz, você já viu alguém usar uma lanterna apontando para o próprio rosto? Vamos supor, quando falta luz, o que não é algo difícil de acontecer aqui, pelo menos no jardim, a gente pega uma lanterna e coloca assim no rosto, iluminando com a luz no nosso rosto? Não. Nós queremos ver o que está à frente, nós iluminamos o caminho, nós iluminamos o que está à frente. Nós iluminamos para o que está à frente. Nós não devemos ser aquela luz que cega a pessoa, que cega o mundo, impondo a sua luz, forçando uma luz, que pega e joga na face das pessoas e obriga-as e impõe a elas um moralismo religioso, uma religiosidade, como se estivesse jogando a luz nos olhos dela. Não é assim. Mas devemos ser uma luz que ilumina o caminho do perdido, para que ele possa se achar. Quando nós queremos impor sobre a pessoa a nossa fé, é como se estivéssemos jogando a luz na face dela. Ofuscamos todo o caminho que ela deve seguir. Mas quando vivemos como salvos, pomos em ação nossa salvação, vivemos em pureza e em santidade. Então é como se a nossa vida fosse, na verdade, um poste
que ilumina a estrada aonde se deve caminhar. O caminho correto para a pessoa andar. Afinal foi Jesus que disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Ninguém acende uma vela, uma candeia e coloca debaixo da cesta, mas num lugar apropriado e assim ilumina a todos. Foi Deus que nos deu a capacidade de salgar, foi Deus que nos deu a capacidade de iluminar, foi Deus que é a luz em nós. Se é Deus quem faz isso, devemos nos esforçar para viver segundo sua vontade. A ação soberana de Deus não tira a nossa responsabilidade. Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre a graça barata, que justifica o pecado e não o pecador. Ele diz que a graça barata é aquela que deixa o indivíduo acomodado com seus pecados, passivo no mundo, sendo levado como uma correnteza. Enquanto que a graça salvadora é aquela que nos transforma para vivermos para Deus. E a graça de Deus é só uma. A graça de Deus, ela nos transforma. A graça de Deus, a graça salvadora, ela nos transforma. Nos faz viver para Deus, negando o pecado. É a graça que nos faz obedientes, como vimos no versículo 12. Nos faz sermos gratos e unidos. Nos faz desejar a pureza e nos faz servir ao Deus que nos salvou. Essa é a graça do Senhor, que nos faz querer obedecê-lo, independente de onde estiver, independente do que aconteça. É uma graça que nos faz ter um coração transformado. E eu creio que essa graça que está falando ao seu coração agora. Amém? Nós possamos obedecer, servir ao Senhor, pôr em ação a nossa salvação, sendo luz para aqueles que estão nas trevas, indicando o caminho, ensinando sobre o caminho do Senhor, sobre Cristo. Amém? Posso orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por todos que estão ouvindo essa mensagem. Obrigado, Pai, porque não é pela minha força, não é pela minha oratória, pela minha retórica, não é pela minha capacidade, mas pelo Teu Espírito somente. E que Teu Espírito Santo venha falar o coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, fala o coração de cada irmão, Senhor. Sê com cada um, Senhor. Que o Senhor possa habitar no nosso meio cada vez mais, Senhor. E que nós possamos refletir a Sua glória, revelar o quanto Tu és santo, Senhor, a esse mundo sem paz. Dê paz, Senhor, àqueles que estão aflitos há muito tempo. Dê, Pai, o consolo. Revigora, Senhor, a alma de cada um, Senhor. Ó Deus, nos guia, Senhor, às águas tranquilas, Senhor. Refrigera a nossa alma. Nos guia, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do Teu nome, Senhor. E nós saberemos que ainda que passássemos pelo vale, ainda que passemos pelo vale da sombra e da morte, nós não teremos nenhum temor, pois Tu estás conosco para nos consolar. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Até a próxima.